Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho comigo um convidado muito especial, o Daniel Pires. O Daniel Pires é uma pessoa que eu conheci no Instagram e no YouTube e depois, entretanto, ficámos amigos e ele já me entrevistou e agora sou eu a entrevistá-lo e é uma pessoa que desde muito cedo me fascinou muito sobre como ele construiu tanto conhecimento sobre mercados e sobre investimentos para uma pessoa que faz isto como part-time ou como gosto pessoal. É verdadeiramente impressionante o conhecimento que ele partilha na sua página que se chama o Investidor Club no YouTube. E portanto, Daniel, bem-vindo ao podcast de hoje. Olha, muito obrigado, Daniel, e queria-te retribuir um cumprido, como dizem os espanhóis, que tu tens também um lindo nome. Quando ouço esse nome, olho sempre para trás para ver quem é. É verdade. Fomos abençoados. Exatamente. Olha, Daniel, muito obrigado por aceitares aqui o convite para termos esta conversa. Para mim é um grande prazer. Portanto, eu gostava de começar um pouco por conhecer a pessoa Daniel Pires. Tu és uma pessoa que vens de um percurso bastante distinto, portanto, és uma pessoa que se formou em engenharia e neste momento és um empreendedor, és um gestor, no fundo, portanto, conta-nos um pouco aqui o teu background e como é que chegaste até hoje. Muito bem, primeiro de tudo, eu queria falar um bocado da pessoa Daniel. Sou uma pessoa extrovertida, gosto de estar com pessoas, gosto de falar com pessoas e, sobretudo, amo o conhecimento, seja de tudo e mais alguma coisa, ou seja, sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou transmontano, a minha pronúncia diz isso, sou de Chaves, de uma pequena cidade transmontana de 15 mil habitantes. No entanto, vim para o litoral, para o Porto, estudar engenharia, tirar o curso de engenharia eletrotécnica, o qual me formei, e comecei a trabalhar na área de projeto, o qual ainda continuo hoje. Atualmente tenho um gabinete de engenharia onde faço projeto, fiscalização e análise de projetos, ou seja, tudo ligado à engenharia e construção. No entanto, sempre me fascinou a economia, ou seja, a economia, quando era pequenino, antes de entrar na faculdade, eu ia para a biblioteca municipal, além de ler livros técnicos sobre eletrónica, era jornais económicos, revistas económicas, ou seja, a economia nunca me passou ao lado, ou seja, sempre fez parte de mim. No entanto, eu só comecei a investir tarde porque não tinha dinheiro, ou seja, só comecei a investir em 2006, quando realmente comecei a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, e posso dizer que eu fiz o que toda a gente faz, ou seja, olha para o seu redor e vejo empresas que existem e investe nessas empresas. E na altura o conheci como grandes empresas, tanto a Sonai como a EDP, ou seja, fui até um banco, nem carteira tinha, peguei 500 euros e disse ao balcão, olha, quero 500 euros de EDP e 500 euros de Sonai. E a pessoa disse, mas a que preço? Eu não quero saber, só quero 500 euros. Ou seja, não percebi de nada de como é que se comprava ações, se era preciso uma carteira ou não, só me cheguei ao balcão, tenho 500 euros cada uma, então comprei essas ações da Sonai e da EDP. Por isso eu recordo-me que foram as minhas primeiras ações. Infelizmente não guardei o papelzinho, se tivesse o papelzinho emoldurava como as primeiras ações que comprei na minha vida. E a partir daí comecei a aprender, ou seja, comecei a frequentar fóruns, percebo muitas línguas, comecei a ter acesso a fóruns estrangeiros, nomeadamente ingleses, espanhóis e um pouquinho de francês, ou seja, saber línguas permitiu-me alargar os meus conhecimentos, porque infelizmente os fóruns portugueses só falavam de uma técnica, qual me espalhei todo o comprido, que era análise técnica, ou seja, eu cometi o erro da maior parte das pessoas de começar por análise técnica. No entanto, quando descobri macroeconomia, análise quantitativa, análise fundamental, análise estatística, a minha vida como investidor mudou completamente, ou seja, foi uma rotação brutal, ou seja, foi algo incrível. No entanto,
Uma das coisas que impossibilita a maior parte dos investidores é tempo, mas, como digo, eu tenho sorte de, primeiro de tudo, apostar na produtividade, que me garante um bocado de tempo, foco, disciplina, mas sobretudo gestão de horários, ou seja, se vocês virem minhas páginas, durante grande parte do dia eu não faço nada nas minhas redes sociais, porque estou focado naquilo que verdadeiramente me mete o pão na mesa, que é a engenharia, não é? Ou seja, construir a minha empresa. Como digo sempre, a riqueza constrói-se Main Street, no entanto, otimiza-se ou rentabiliza-se em Wall Street, pelo menos é a minha grande ideia. Como digo sempre, uma pessoa é necessário ter foco, disciplina, otimização de tempo, mas sobretudo produtividade, porque não vale a pena tu não trabalhar seriamente na tua vida real para tentares fazer algo em Wall Street, ou seja, como digo sempre, primeiro foca-te naquilo que tens na mesa, ou seja, foca-te em Main Street, cria riqueza na Main Street e depois otimiza em Wall Street, como digo sempre, porque muita gente vê os filmes como o Lobo Wall Street, ou o filme propriamente Wall Street e pensa que é uma vida muito boa, mas eu acho que vida boa temos nós quando estamos a conviver na realidade, eu digo sempre isso, a realidade é muito melhor do que está à frente dos monitores. Daniel, diz-me aqui uma coisa que eu tenho algum interesse. Tu és uma pessoa que vem de uma zona, digamos, um pouco mais do interior, portanto, vens de Chaves, o acesso à informação que tu tinhas provavelmente era menos available, menos disponível. Como é que foi esta fase esta fase em que começaste a ganhar acesso ao gosto pelos mercados e não sei o que mais? Como é que expandiste o teu conhecimento? Porque hoje em dia, quer dizer, obviamente existia a internet, mas hoje em dia é muito fácil. Nós vamos ao YouTube, vamos ao Instagram, vamos ao podcast. Naquela altura provavelmente ainda era muito, muito importante o contacto com outras pessoas e provavelmente aquilo que tu tinhas mais à tua disposição era livros. Portanto, eu tenho muita curiosidade como é que uma pessoa como o Tony Carreira diz, agora em tom de brincadeira, aquela pequena aldeia perdida na beira, não é o teu caso, mas pronto, como é que uma pessoa que vem de Chaves, não é, ganha aqui este gosto e cria este conhecimento tão grande e tão profundo? Eu digo que é preciso também ter um bocado de sorte, não é, com aquilo que se apanha. Efetivamente, entre as montes não tinha informação, era informação financeira, o que eu via normalmente era o que via na televisão, mas era algo muito subjetivo. Quando fui para a faculdade já começava a ver internet, ou seja, eu entrei na faculdade em 99, existia internet na faculdade, mas não existia internet na casa das pessoas. No entanto, como disse, o meu grande boom foi a partir de 2006, quando realmente tinha dinheiro e tinha, porque havia aquela... Eu ainda me lembro hoje, de 1998, 99, ainda estávamos na bolha tecnológica e na RTP1 deu uma reportagem como o PSI 20 tinha ganho 20% na bolsa. E isso marcou-me, porque, eu então pensei sempre na diversificação, vou criar uma empresa, vou investir em bolsa, vou investir em negócios, ou seja, investir na bolsa sempre foi um objetivo de quando era miúdo. E se calhar foi essa notícia, essa reportagem, se calhar que me marcou. No entanto, só comecei a profundizar o gosto quando realmente, olha, vou investir então aqui os meus 500 euros na EDP, 500 euros na Sonai, e vamos ver o que é que acontece. E foi só a partir daqui que comecei a minha aventura. No entanto, tive a sorte porque a internet democratizou-se, os fóruns democratizaram-se. Em 2011 veio o YouTube, que é uma escola espetacular, há muita gente que ensina no YouTube, e a democratização dos livros, ou seja, muitos livros em formato PDF que tu encontras, que antes não encontravas, ou seja, aqueles livros que existiam nos anos 90, estavam todos já digitalizados e claramente nós líamos na internet, ou seja, era quase uma leitura quase semanal de um livro por semana para tentar absorver toda a informação, toda a informação. Mas eu digo que nós temos sorte porque estamos na época correta, estamos na época de informação, porque antes nós não tínhamos acesso. Sem acesso também não há conhecimento e sem conhecimento nós não podemos fazer nada. Claro, e acho que provavelmente também o chip na tua cabeça ativou e como tu dizes, a partir do momento em que ativou, depois tudo é oportunidade de conhecimento. Eu posso dizer, por exemplo, no meu caso em particular, quer dizer, eu fiz um curso de gestão, mas basicamente foi tudo à volta de finanças
e eu acabo o curso em 2007. Epá, sabia muita teoria, mas não investia. E passado talvez um ano ou dois comecei a investir, pá, mas foi um pouco por consequência dos meus colegas estarem à minha volta todos a investir e porque sim, olha, vou investir, como tu dizes, na EDP e na Moto em Gil, porque as pessoas estão a falar. Pronto. E portanto tem muito a ver realmente com começar e depois a partir do momento em que começamos a ganhar interesse e evoluímos e, e eu tenho a dizer que uma coisa que eu admiro muito em ti, Daniel, é que tu tens um conhecimento que acho que é totalmente self-learned, autodidata, e é um conhecimento muito, muito sofisticado. A primeira vez que eu tomei conhecimento do Daniel, tu estavas a falar de uma empresa small cap, salvo erro, na Polónia, e eu fiquei muito curioso, pá, porque as pessoas que partilham conhecimento online são um pouco mais básicas e até peço desculpa porque não quero estar aqui a ferir sensibilidades de ninguém, mas são um pouco mais básicas na análise que fazem. E eu fiquei mesmo muito, muito espantado em que tu fazes uma análise super, pá, super sofisticada. Fizeste lá muitas coisas, pá, que eu nem sequer faço e eu fiquei mesmo, uau, isto é uma pessoa que eu quero mesmo seguir. E isto foi tudo self-learning, não é? Autodidata, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que é preciso aprendermos com os melhores e também aprendermos novas técnicas de análise, porque digamos que uma análise, na prática é só isso o número que diz, é uma análise, temos que fazer várias para tirarmos não a média, mas a mediana dos resultados que nós obtemos. E se a Claro. mediana nos indica que as coisas são interessantes, porque não? Como digo sempre, porque não? Claro. Mas para mim a mensagem que eu queria deixar também aqui para os nossos ouvintes é que se vocês têm realmente a paixão, que é o que tu tens, que realmente é totalmente possível aprender com os recursos que existem online. E vocês têm a sorte de ter pessoas como o Daniel Pires, que tem os canais dele, que partilham muito conhecimento, portanto é irem seguindo. Mas agora, se calhar falando ainda um pouquinho mais da pessoa Daniel, como é que é ter esta carreira de gestor, esta carreira de empreendedor e conta-nos um pouco o processo de criar e gerir uma organização. Ok, não é fácil, como digo sempre, existem prioridades, não é? A minha prioridade é sempre será a minha empresa. No entanto, existe também sacrifício, ou seja, há coisas que podia estar perfeitamente à noite a estar no sofá a ver séries, mas dedico a noite ou dedico os tempos livres, ou seja, os buracos, nem que seja do almoço, porque também é divertido para mim investigar sobre empresas, situações, ou seja, aquilo que as pessoas têm como um hobby, hobby que fazem outras coisas, eu aproveito para aprender, para obter, assimilar informação, para depois poder então capitalizar essa informação que eu tive, ou seja, digamos que é uma conjugação dos trabalhos quase full-time, ou seja, investidor versus empreendedor, e depois ainda temos no meio a família que também não podemos explorar, que é a parte mais importante e que se calhar podemos nós explorar por termos empresas e por também investirmos, descurar um bocado da família e nós temos que dar um bocado também de atenção. E é preciso ter uma agenda muito regrada, e eu, pelo menos eu tenho uma agenda muito regrada, começar logo de manhã muito cedinho e depois eu só acabo quase à meia-noite ou seja, os meus últimos 5 minutos é quase à meia-noite quando eu tiro um tempo só para mim para não fazer nada, o resto do tempo é sempre don't stop, porque me divirto, porque se não me divertisse não Claro. faria isso, tem que ser divertido. Claro, eu posso dizer que ontem foi um dia que os mercados estiveram muito atribulados e então, quer dizer, tive o meu normal dia de trabalho, depois fui brincar com a minha filha para o parque, voltei, ficou a minha mulher com ela e eu peguei-me aqui ao computador a fazer umas análises porque se calhar pensava que ia fazer uns reforços e fiz. E depois, a seguir a isto, fui partilhar alguns conteúdos pronto, com as pessoas Sim. online e de repente dou por mim e são 11h30 da noite. Isto não é um dia comum, obviamente, mas às vezes acontecem e revi-me um pouco na história que tu estás a contar, porque, não é? Porque tentamos sempre gerir estas três bolas, não é? O trabalho, Sim.
a família e portanto, a nossa vida de investidor e de quem partilha conhecimentos. E diz-me uma coisa, Daniel, tu achas que ser gestor te fez ser melhor investidor? Ou achas que ser investidor te fez ser melhor gestor? Ser investidor fez-me, sem dúvida, ser melhor gestor. E porquê? Porque investir não é nada mais nem nada menos que gerir. Gestão. Gestão de capital, gestão de posições, gestão de verificar situações e fazer cenários. Uma coisa, um gestor de uma empresa tem que fazer cenários. E na minha vida, tenho que fazer cenários de várias situações, ou seja, tentar prever o que pode acontecer e tomar decisões para tal. Ou seja, quanto dinheiro é que eu tenho que ter na empresa caso aconteça algum cataclismo, tenho que pensar nisso. O que é que eu vou investir para otimizar os meus recursos? Ou seja, não, são coisas que não são dissociáveis, mas eu posso dizer que investir tornou-me melhor gestor, muito melhor, sem dúvida. E não o contrário, eu acho que não foi o contrário, mas sim, gostar de investir fez-me tornar-me muito melhor empreendedor, muito melhor gestor, porque permite-me ver além da minha fronteira Claro. de empresarial, permite-me muito mais além. Programar, por exemplo. Claro. Eu, para dizer a verdade, acho que é um pouco como o George Soros fala do reciprocity, reciprocidade. Eu sinto que é um pouco, no meu caso, eu sinto que é um pouco, um puxa o outro e o outro puxa o outro. Eu vou dar um exemplo. Eu, como investidor, estava farto de ouvir falar de fundo de maneio, não é? Working capital. Epá, mas nunca percebi mesmo a sério o que era, até realmente ser um empreendedor e perceber na pele que, ok, isto aqui afinal é importante ter em conta o fundo de maneio e depois, portanto, eu acho que eu concordo com o que tu dizes, mas também sinto que é inversamente, portanto, acaba por ser, nós no fundo estamos numa evolução, não é? E o que tiramos de um lado depois aplicamos do outro, mas concordo contigo, sim. Então, e como é que está a ser agora portanto, a última, não sei precisar, mas calculo que tenhas começado a partilhar conhecimentos online, talvez há uns 3 anos atrás, não? Não, a mais, desde 2014 um pequeno blog, depois é que passei para o YouTube, ou Para o seja, YouTube. decidi criar um YouTube onde comecei a partilhar experiências e análises e, sobretudo, também trazer pessoas que tivessem mais conhecimentos como eu, como por exemplo tive o gosto e o prazer de convidar-te a ti para expor os teus conhecimentos e porque nós não aprendemos sozinhos e uma das vantagens é, digamos, aprender com muita gente, porque se tu ao expor-te nas redes sociais, tu vais trazer pessoas que não sabem e querem aprender, mas também vais atrair pessoas que sabem e que te querem ensinar, isso é muito importante, percebes? E posso dizer que isso deu-me tive muita sorte e deu-me maior crescimento, como costumo dizer, mais Claro. crescimento. Claro. E uma coisa que é muito latente no conteúdo que tu crias é que tu tens mesmo a vontade de melhorar as pessoas naquilo que estão, ou no conhecimento que estás a proporcionar. Por exemplo, eu lembro, há uma pergunta que é típica que as pessoas dizem: qual é que é o melhor corretor para investir? E epá, eu já tinha visto imenso conteúdo que não diz nada. Epá, mas o teu vídeo sobre esse conteúdo é manifestamente de muita profundidade, não é? É de alguém que faz mesmo um trabalho, que perde se calhar um dia inteiro, não é? A abrir contas, a ver, a perceber o que é que está por trás e depois resume isso e tu fazes muito este tipo de conteúdo. Ainda a semana passada estavas a fazer aquele. Da Freedom 24, sim. Exato, sim, sim, sim. E, portanto, é muito comum no conteúdo que tu crias também ter muito esta vontade de melhorar mesmo as pessoas no seu processo de investimento. Então, mas agora, e enquanto investidor, explica-me lá, que tipo de investidor é que tu és? Olha, como é que eu sou? Eu posso dizer que na generalidade, sou uma pessoa macro. No entanto, também tenho estratégias quantitativas, como também estratégias fundamentais puras. Mas eu, se calhar, para vocês perceberem como é que eu sou, se calhar posso-vos contar como é que é um portfólio meu.
O portfólio é do tipo barbell. O que é que significa? Que tenho primeiramente uma ponta muito segura. Essa ponta segura é SP500 acumulador de dividendos, ou seja, digamos, todos os meses meto lá dinheiro, é como se fosse o meu PPR, e depois também tenho uma componente de cash, 25%, 30%, dependendo se existem pânicos e aproveito esse dinheiro para fazer compras, porque ter dinheiro é muito importante, ter dinheiro é disponível, muito importante, porque oportunidades ocorrem, nós não podemos estar com as calças no chão, temos que ter o dinheiro necessário para comprar, por isso essa é a minha ponta segura. E depois tenho a minha ponta um bocado mais variável, um bocado mais especulativa, que é a outra ponta da estratégia barbell, que eu chamo-lhe um bocado a estratégia de Perrondo. Se quem leu o livro Princípios de Ray Dalio, ele mostrou lá um gráfico muito interessante, que é o Santo Graal dos Investimentos, que fala sobre a quantidade de ações versus a correlação. No entanto, eu já conheci esse método anos antes, quando me deparei com um paradoxo da teoria dos jogos chamado Parrondo. O que é que diz o Parrondo? Diz que havia dos jogos que eram amplamente perdedores, mas quando juntou esses dois jogos, eles tornou-se um jogo vencedor. E a única explicação matemática desse paradoxo é que os jogos não são nada correlacionados. No entanto, quando nós compramos ações, existe sempre uma correlação direta do beta, ou seja, por exemplo, ontem 2020, tudo o mercado caiu. Ou seja, nós podemos ter ações value, podemos ter ações grow, ações cíclicas, no entanto, quando um evento cíclico, tudo corrige. E se nós colocarmos lado a lado, elas têm uma correlação, podem não ter um bocado com a integração, mas têm um bocado de correlação. Então, a única forma de não ter uma carteira correlacionada é diversificando, não por ativos, mas por táticas. Ou seja, tenho táticas de macro, tenho táticas estatísticas, sejam elas de IPOs, sejam elas de unusuals de opções, sejam elas de, por exemplo, de OPAs e IPOs, como aconteceu a OPA, por exemplo, que aconteceu da Activision, por exemplo, que é uma tática de correlação. Depois já também táticas fundamentais. No entanto, quando a parte que tem mais capital, não são as estatísticas, porque sei que a confiança é pouca, ou seja, é meramente estatística, tudo pode acontecer. No entanto, dou muito mais peso à parte de value e macroeconómica. Mas a minha base de análise tudo é top-down, ou seja, sempre top-down. Ou seja, estatísticas têm que ter uma perspectiva de grande rentabilidade, mas também já sei que a probabilidade de erro também é enorme. No entanto, as macros fundamentadas é tudo top-down. Porquê? A macro tem que estar em cima. Se não estiver alinhada a macro, não vale a pena, porque a probabilidade de ser uma armadilha de valor é grande, e já apanhei e ainda continuo a apanhar algumas armadilhas de valor que me estão a dar, que me dão cabo da carteira, não é? Mas, como digo sempre, a base é um bocado barbell e depois a ponta diversificada em questões de estratégias. Daniel, se me permites, deixas-me só aqui abrir um pouco dentro de cada uma delas, porque eu achei muito interessante e acho que vai ser também benéfico para as pessoas perceberem. Portanto, na primeira parte, tu falaste um pouco que tens sempre uma reserva de cash à volta de uns 25, 30% para oportunidades e realmente aquilo que, se calhar, aqueles hedge funds mais, os hedge funds, portanto, digamos, os investidores profissionais fazem, eles, dependendo da estratégia, pode ser só long only, pode ser long and short, pode ser macro, pode ser eventos, não sei o que mais, mas tipicamente o nome hedge fund vem de facto de eles fazerem hedge. E na minha perspectiva, e eu concordo contigo, porque nós podemos fazer aqui um portfólio de longs e depois queremos ter um pouco este edge e fazemos shorts. Mas shorts não está disponível para investidor de retalho, ou, como nós podemos eventualmente fazer umas options e ter umas puts ou qualquer coisa assim, que são instrumentos que não são muito baratos, requer também conhecimento específico, e eu concordo que, de longe, a estratégia melhor e mais fácil e mais barata é simplesmente ter cash. E eu lembro-me de ter muitas vezes esta discussão com amigos: o mercado
frothy, isto pode cair, acho que devia pôr aqui uma proteção, meter insurance, ou seja, comprar tipo puts. E eu revertia sempre para esta posição que é, então se tu sentes isso, simplesmente faz um pouco, vende um pouco e fica com mais cash, porque tens aí a tua própria defesa. Eu acho que é um pouco isto que tu fazes. Portanto, esta era aqui uma observação que eu também faço um pouco idêntico. Depois, a segunda componente, digamos que é a tua base, tu chamas-lhe o teu PPR, mas pronto, tu no fundo ajuda-nos só aqui a perceber um pouco melhor e as pessoas a perceber melhor. Portanto, no fundo, tu fazes reforços mensais. Faço um DCA do Dollar Cost Average no SP500. E porquê? Porque quando analisei esse índice, vi que bastava-me ter o índice, dentro de 20 anos já tinha feito um portfólio. Para mim, bastava, por exemplo, qual é a grande vantagem do SP500? Estás a falar de uma economia que é a mais potente do mundo. E depois, as características do SP500 é que só os mais fortes sobrevivem. Ou seja, é um verdadeiro antifrágil. E depois, por exemplo, atualmente estão ponderadas muito tecnológicas, mas em 2006 estava ponderado ao setor mais forte, que era bancário. Ou seja, aquilo, quando há grandes caídas, há uma remodelação do SP500 que só permite que os mais fortes sobrevivam. E se a economia se expandir, isso significa que a longo prazo tu vais ter sempre um índice a crescer. Por exemplo, nós não podemos fazer isso ao IBEX, porque a grande ponderação do IBEX, por exemplo, é banca. Ou seja, só estamos muito inseridos em banca. E a economia espanhola está muito centrada em banca e construção. Os Estados Unidos é diferente, é muito dinâmica, tem muitos setores e hoje são, por exemplo, há 20, 30 anos era petróleo, depois passou para bancos, depois energéticas, ou seja, há sempre uma remodelação que torna-se índice espetacular. E porquê que quis acumulador de dividendos? É que nós pagamos impostos e mais vale, fica muito mais vantajoso financeiramente que seja próprio ETF a reinvestir. Primeiro de tudo, se nós recebêssemos um dividendo, nós não conseguimos comprar nada, porque os dividendos é 1% que tem um ETF. Ou seja, para mim é um no-brainer, ou seja, é um no-brainer investir no SP500. Cria-te um efeito de compounding, que é o que nós queremos. E depois, só tenho aqui uma particularidade, é que eu faço o DCA normal, no entanto, quando há grandes caídas fora dos seus desvios padrões, eu reforço. Porquê? Porque, por exemplo, o desvio padrão normal do SP500 é 10%, por exemplo, atingiu ontem o seu desvio normal, mas é pouco provável que caia 15, 20, 25 ou 30. E, ou seja, isso é pouco provável, então significa que esses são os melhores momentos para reforçar. Só temos de ser pacientes, mais nada. Alguma vez vai acontecer. Como é que tu implementas isso? Ou seja, tens uma ferramenta que monitorizas isso ou é um pouco mais intuitivo? Olha, um bocado olhómetro, vejo e é um bocado mais ou menos... Porque, como é que dizer? É muito fácil pegar, ligar a plataforma, medir, olha, aqui 10%. Ou seja, não tenho nenhum aviso... Claro. Porque não vale a pena andar sempre a olhar para os números. Claro. Muitas vezes as oportunidades caem no colo, não é preciso andar atrás das oportunidades. É uma coisa que digo sempre. Claro, e novamente uma estratégia super válida e super interessante. Eu acho que todos nós caímos aqui um pouco no bias de acharmos que somos melhor que a média, não é? Não é? E isto, digo isto contra mim, mas está amplamente estudado portanto, em finanças, que aliás, que a maior parte dos hedge funds managers, que eles não conseguem ter melhor performance que o benchmark. Ou seja, há aqueles managers que estão no top quartile, que são aqueles gajos que consecutivamente têm uma boa performance. Não são necessariamente aqueles gajos que estão sempre, mesmo no melhor, porque às vezes, para seres o melhor, tomas demasiado risco e depois estás lá tipo um pouco e depois voltas para trás. Portanto, é aqueles gajos que estão ali o segundo melhor, mas estão consistentemente. Mas pronto, e há muito estudo que prova que em média os hedge funds managers não batem o seu benchmark. Portanto, eu acho que aquilo que eu posso dizer é que
a estratégia às vezes mais simples e mais básica é provavelmente a que tem melhores resultados e é aquilo que eu provavelmente recomendaria para, sei lá, para 90% das pessoas. Eu acho que tanto tu como eu temos um gosto profundo por investir e investimos e aquilo que eu posso dizer do meu lado é que continuo a fazer investimentos porque tenho tido uma performance melhor que o benchmark e acredito que tu também. Mas acho que como estratégia de longo prazo, como estratégia de PPR, eu acho que é super acertado porque acho que é a estratégia que está mais provada que vai resultar e o S&P 500, como tu dizes, é um índice que ele está em constante renovação, não é? Porque são as 500 melhores empresas, ou seja, por default, digamos assim, vamos ter sempre nesse cabaz que é gerido de forma super eficiente e vamos ter sempre as melhores empresas que vão representar as empresas mais sofisticadas, que vão representar o melhor talento, aquelas que estão a ter. E se há uma empresa que cai desse cabaz é porque há outra que vem que é melhor. Portanto, temos esta renovação constante. E pronto, eu pessoalmente era uma pessoa que não fazia nada disto e eu estava-te a contar na conversa que tivemos da outra vez, tenho vindo agora lentamente a fazer um pouco de DCA, Dollar Cost Averaging, porque acho que vejo que se calhar o Daniel daqui a, sei lá, 20 ou 30 anos vai ser outro tipo de investidor, vai ser se calhar uma pessoa que este tipo de estratégia vai fazer todo o sentido. E então comecei a pensar nisso e faz todo o sentido e tenho vindo a fazer alguma alocação. E o Daniel mencionou aqui uma coisa que é, ele compra, no fundo o que ele faz é ele compra um ETF que replica o S&P 500, outra estratégia válida é o MSCI World, mas aquilo que ele estava a dizer é que ele compra um que seja acumulativo de dividendos, ou seja, quando o dividendo é pago, nós não recebemos, é reinvestido no ETF e isso é muito fácil, vocês veem logo na ficha do ETF e tem o valor que continua a fazer o efeito de compounding, portanto é reinvestido e depois esse processo vai gerando um crescimento muito maior. Portanto, falámos então do cash, falámos aqui do teu PPR e depois tu estavas-me a explicar que tens aqui um pouco mais de estratégias, um pouco macro, e eu gostava de perceber um pouco adentro de macro, não é? Como é que tu pensas ou como é que tu abres essa caixa e o que é que está lá dentro? Na prática é ver notícias e ver história geopolítica, porque existe um ditado do Winston Churchill que dizia que nós temos que olhar para um cão, em que a política é a cabeça do cão e manda, o corpo é a economia e a cauda é a guerra. Mas os três são dissociáveis, ou seja, temos que olhar para conflitos, olhar para políticas, olhar para a economia no global. E também temos que ver o que é que isso vai afetar em determinados setores. Por exemplo, a crise, por exemplo, que está acontecendo agora na Ucrânia, o que é que vai afetar? Muita gente olha para o gás, mas pouca gente sabe que a Ucrânia é o celeiro da Europa, ou seja, também vai afetar os produtos agrícolas. E nós podemos, se calhar, se nós tivéssemos a certeza absoluta que vai haver algum conflito, nós poderíamos, se calhar, investir em empresas agrícolas ou empresas que vão se beneficiar com essa alta dos produtos. Por exemplo, também quando existe perspectiva de subida de petróleo, por menor produção e maior consumo, podemos investir, por exemplo, em empresas de óleo e gás, a subida das yields, ou a perspectiva da Fed subir os yields, que é isso que se faz com que o efeito de caixa dos bancos melhorem, ou seja, essa visão que nós temos do mundo da economia global depois repercute-se nos ganhos empresariais. Nós temos que ter essa noção, o que é que afeta o quê? Ou seja, qual é o driver principal de cada setorial e monitorizar esse driver, por exemplo, emergentes, o que é que temos que olhar? A economia da China, o impulso de crédito da China, ou seja, temos que olhar para isso, porque sabemos que o fluxo de dinheiro é muito proporcionalmente direto entre China, emergentes e commodities, ou seja, temos que estar por dentro de notícias, de economia, o que é que se passa realmente no mundo. Na prática, temos que estar muito bem informados. Daniel, e depois isto traduz em fazeres um investimento
digamos, macro setorial com ETF, Sim. ou traduz em fazer um investimento numa Ações, ação ações sempre, específica? ações específicas. Porquê? Porque isso é um bocado mais ganancioso, quero mais volatilidade, quero algo muito mais específico, mas depende de como, por exemplo, em 2017 tive a teoria sobre o urânio, ou seja, andou durante 3 anos em banho-maria. No entanto, para me investir, para não me enganar muito, o que é que investi? No melhorzinho de todos, ou seja, no Cameco, Cameco, que é a empresa mais estável, com os melhores fundamentais, entre aspas, desse setor. Reforcei claramente em 2020, quando chegou a 6. No entanto, agora que todo mundo está a olhar para o urânio, já não quero algo muito estável, claro, algo um bocado mais volátil. Por exemplo, Paladin, que é uma empresa australiana, que tem uma correlação espetacular com todo o setor, mas tem um alfa ou um beta multiplicado por 3, ou seja, consoante como é que está o mercado a olhar, consoante está a minha confiança que aquilo realmente vai acontecer, mudo de mais seguras, ou seja, menos voláteis, para mais voláteis e menos seguros, ou seja, faço um bocadinho aqui o jogo. Quando quero molhar os pés, uma ação que tenha menos volatilidade, que caso me engane não me aleje muito, no entanto, quando já tenho aquela confiança, vou por uma ação um bocado mais volátil, ou seja, na prática é como se me alavancasse sem me alavancar. Ok. Então, e como é que tu fazes um pouco esse processo de estar em cima do acontecimento? Porque o investidor macro acaba por ser uma pessoa que tem que estar em constante, não é, conhecimento do mundo e, portanto, a minha curiosidade é mais como é que tu formas o teu processo Sim. de recolha de informação? Quem não caça com cão, caça com gato. Quem não tem Bloomberg, tem TweetDeck. Costumo sempre dizer isso. O TweetDeck é a ferramenta informativa mais espetacular que existiu até agora. Porque basta colocar uma palavra-chave e tu consegues ter informações desse tutorial todo. Ou seja, é como se tu tivesses uma Bloomberg ao teu lado. Daniel, E calma depois, lá, que isso é muito interessante. Eu não conheço esta plataforma. Diz-me lá outra vez o nome. TweetDeck. Tweet? Deck. Ok, muito bem. Na prática Obrigado. é como tivesse todo mundo comenta tudo e mais alguma coisa. Até Bloomberg acho que tem essa plataforma, a TweetDeck, Ok, que na prática tu metes um assunto ou uma palavra-chave e depois vai-te fazer um track ok, de todos os tweets de todo o mundo. Ou seja, de gestores, desde presidentes, qualquer pessoa que coloque qualquer coisa no tweet aparece ok, lá. ok, já percebi. Eu já tinha ouvido falar da ferramenta, mas não conhecia. Mas pronto, no fundo tu usas muito digamos, a rede social para ter rapidamente um Sim. feeling do que está a acontecer no mundo. Sim, isso é o chamado espectro fino. E depois tenho sempre canais que focam muito em geopolítica, focam muito em commodities agrícolas, focam muito em petróleo, ou seja, depois tenho uma seleção de pessoas que sabem mais do que eu, no YouTube ou blogs, em que depois vou bebendo a informação, ou seja, faço uma escolha fina, uma escolha um bocado mais global, de pessoas que realmente sabem mais do que eu. Porque é impossível nós termos controle sobre todas as informações. Tem que haver alguém que saiba mais que tu, que consiga Claro. mastigar primeiramente essa informação. Claro. A dificuldade, e eu também gosto muito de estar a par. A dificuldade que eu tenho, e agora sendo muito honesto, com o mundo macro, é que tem tanta informação e diferentes ângulos e diferentes pontos de vista que parece que falta sempre qualquer peça do puzzle Sim, e às vezes sinto-me um pouco desconfortável em fazer investimentos só com base digamos, na tese macro. sim. Preciso de ter sempre aquele conforto depois de fazer o investimento numa empresa, porque aí já estou mais confortável, consigo perceber, não é, a qualidade da gestão, a qualidade das competitive advantages e não sei o que mais. Mas aquilo que eu depreendo daquilo que tu estás a ensinar, a explicar-nos aqui, é que realmente para ti o investimento macro é muito, tu estás muito focado em identificar aquelas grandes ondas que Sim, vêm aí e depois vais identificar dentro dessa onda alguns winners e eu concordo, exatamente. faz muito sentido essa estratégia.
Muito, muito bem. E, portanto, falámos do cash, do teu PPR, que é o S&P 500, falámos da tua estratégia, digamos, mais macro, e depois falámos aqui um pouco, eu traduziria em Events Strategies, que no fundo Sim. é um pouco olhares para certos eventos que podem, gerar oportunidades de investimento, seja IPOs, seja mergers, seja outros eventos. Portanto, se puderes, explica-nos só aqui um pouco, abre aqui um pouco também a caixa, só para perceber um pouco como é que tu pensas sobre este tema. Sim, isso tem a ver um bocado mais com estatística, ou seja, temos que ir para eventos em que já haja comprovação estatística que funciona, por exemplo, IPOs, estratégias de IPOs de empresas, de privatizações de empresas públicas. Se quem for ver estatísticas que normalmente eu antes de investir numa estratégia vou tentar encontrar estudos académicos para ver as análises, ou seja, procuro sempre vários estudos académicos que há sempre alguém, alguma faculdade que para tirar um doutoramento ou mestrado faz essa análise, ou seja, eu tento sempre procurar estratégias através de estudos académicos para tirar as grandes noções. Por exemplo, IPOs, nos vários research que li, ou estudos académicos que li, é importante saber qual é a informação, ou seja, se está a ser muito informado ao público, o público está muito ansioso, por exemplo, de entrar nesse IPO. Foi o que aconteceu, por exemplo, à Airbnb, à Snowflake, por exemplo, à Beyond Meat, por exemplo. No entanto, também temos que ter a percepção que privatizações são quase no-brainers. Porquê? Porque o governo em si quer que as coisas corram bem aos investidores. Ou porque tem lá amigos, ou porque também não querem depois levar com os votos de encontro. Ou seja, são eventos raros, no entanto, são aqueles que têm resultado muito bem. O meu último público, posso dizer que foi os CTT, privatização, em 2016 dos CTT. A partir daí tem sido muito difícil encontrar IPOs públicos. Está a existir muitos no Brasil, no entanto, infelizmente não tenho acesso a esses IPOs. Tinha que ter uma conta bancária no Brasil para ter acesso, ou institucional que não sou, para ter acesso a esses IPOs. E depois também há aqueles OPAs, também arbitragens de preços, que, por exemplo, o que aconteceu agora com o Activision, com a compra de Microsoft. É verdade que o mercado diz que só tem 53% de probabilidade que isso vai acontecer, com que faz com que o gap seja interessante. No entanto, temos que ter atenção que existem muitas indústrias, ou seja, nós temos que ter um sentido de análise próprio, crítico próprio, e por isso investir nesse tipo. Pânico, por exemplo, quando há caídas abruptas, e tentar perceber, será que o mercado não exagerou nessa caída? É muito importante isso. Eu digo sempre que é chamada técnica de Templeton. Eu digo que Templeton foi o investidor mais otimista sempre, e se nós seguíssemos mais ou menos os ensinamentos do seu otimismo, as coisas corriam-nos bem, porque o mercado é demasiado pessimista e nós temos que ser muito otimistas. Depois também tenho estratégias um bocado mais de unusuals, de opções, que na prática isso são serviços que não são fáceis de conseguir, que é arranjar situações em que alguém está a comprar grandes lotes de opções, existe alguma coisa que está a acontecer e nós temos que ir atrás de informação para ver se é interessante ou não. Por exemplo, eu posso dizer que o último unusual que comprei foi ontem, de uma empresa que ganhou um coisa bancário. No entanto, na sexta-feira comprei, por exemplo, uma unusual de IBM que saiu ontem, os earnings, e agora está 7% para a marca. São coisas que temos que ler, investigar, e é por isso que nós devemos ser curiosos, porque há muitas técnicas que nós não sabemos e pode-nos dar uma luzinha. Eu não sei se me estou a fazer compreender. Curiosidade é muito importante, é por isso que nós devemos ler, tentar encontrar novas técnicas. Sim. E isso é chamada a ponta especulativa, porque é só em base de estatística, ou seja, o truque nisso é molhar poucos os pés, molhar mesmo pouco os pés, porque correr mal, corre mal. Sim, no fundo aquilo que tu estás a dizer tem uma componente de pegarem pegarem estudos financeiros que demonstram como certos eventos e factores funcionam como forma de gerar retorno. Falaste nos IPOs, acho que é uma área que
que está estudado. Eu, por acaso, ainda há pouco tempo estava a ver a entrevista do John Paulson, que é aquele grande investidor, e ele estava a falar com o David Rubenstein, pronto, que é o fundador da Carlyle. Portanto, digamos que uma conversa que qualquer investidor deveria escutar, porque é realmente fenomenal. E o Paulson, eles têm um hedge fund e eles fazem também muito este tipo de estratégia de eventos. E eles estavam a falar da estratégia que eles têm em relação a M&As. Ou seja, o que é que acontece? Quando é anunciado um M&A, digamos que o preço vai transacionar a $35 por ação. Até estar fechado mesmo a transação, a empresa continua a ser cotada publicamente, porque tem que ser aprovada, muitas vezes tem que ir ao regulador e não sei o que mais. Agora, o que é que vai acontecer à ação? Ela vai para os 35, mas não vai mesmo para os 35. Fica ali, digamos, a 31, 32, dependendo de... Porquê? Porque são certos investidores a reconhecerem o risco de a transação não se concretizar. E então são pessoas que se calhar estão dispostas a vender um pouco mais barato o preço e por outro lado não há razões para subir acima daquele valor, a não ser que seja porque achemos que a transação não vai mesmo, tenha sido alguma notícia, whatever. Mas pronto, tipicamente existe um pouco aqui este gap entre o valor que é anunciado, digamos 35, para o exemplo que eu estou a dar, e o valor que está, digamos, a 31, 32. E ele estava a dar o exemplo que a empresa dele faz muito isto, porque o que ele estava a explicar é que ele consegue tirar à volta de uns 4%, 3%, 4% nestas oportunidades, o que anualizado dá 15%. 15% numa estratégia que é, digamos, baixo risco, porque no fundo o que tu tens que fazer é depois ir identificar o risco de a transação acontecer ou não acontecer. Portanto, já entramos em competências um pouco mais técnicas, que, para dizer a verdade, é um pouco mais difícil para eu e tu fazermos. Mas é, digamos, não gosto de chamar dinheiro fácil, mas Não é. é uma estratégia válida e investidores muito sofisticados fazem. E lembrei-me agora desta entrevista que tinha visto, portanto acho muito engraçado tu tomares esse tipo de, não é, de estratégias no teu portfólio pessoal. Mas é isso, como digo, é pouco dinheiro, porque problemas acontecem sempre. Claro. Não há aquela confiança que nós temos. É estatística, por isso temos que molhar só os pés, como costumo sempre dizer. Claro. Muito bem, então consideras-te conservador? Não acho que seja a descrição certa, portanto diria que és uma pessoa um pouco mais agressiva. Não, claramente tens propensão ao risco, mas acho que fazes uma gestão muito cuidadosa do risco. Como é que tu pensas sobre o risco, se me permites perguntar? Uma coisa que eu digo sempre, a única coisa que nós controlamos é o dinheiro que nós colocamos nos ativos. O resto não temos controle. Ou seja, quando nós compramos uma ação, a partir daí só Deus é que sabe. Ou seja, como é que eu consegui lidar com isso? Tamanho de posição, ou seja, quando estou confiante, o meu tamanho de posição é um bocadinho maior, quando estou menos confiante, o meu tamanho de posição é mais pequeno. No entanto, também, como sou engenheiro, também gosto de utilizar métodos matemáticos para cálculo do tamanho de posição. Porquê? Porque eu não tenho, por exemplo, nos fundos e bancos existe o chamado tesoureiro. O tesoureiro é aquela pessoa que identifica se o investidor é bom ou mau e começa-lhe a abrir a torneira ou a fechar a torneira. E eu, como não tenho isso, tive que criar um mecanismo que me abrisse a torneira quando detecta que estou a analisar bem as coisas, a operar bem ou a investir bem, mas que me feche a torneira quando vê que eu estou a começar a entrar num rol de operações um bocado mais. E por isso desenvolvi um método de cálculo de risco matemático para que não me permita regras, sobretudo para eu não molhar demasiado, para não chegar com a água até ao pescoço, ou seja, faço limites de investimento, por exemplo, nunca mais, numa ação ou num ativo, nunca meto mais de 10% do meu portfólio. E porquê?
porque eles podem vir a zero e posso perder tudo. Isso já aconteceu no passado, não a mim, mas já aconteceu no passado a muita gente. Estatisticamente, quanto mais exposto estiver, pode-me acontecer a mim, não digo que não, por isso tinha que me limitar. Essa é a primeira parte. O segundo limite é tentar determinar, eu sei que as ações caem ou que me sobem. Ou seja, eu tento determinar, ok, eu não vou comprar nunca no fundo, nunca vou comprar no fundo. Ou seja, vejo os níveis que poderá cair, um bocadinho mais, e a partir daí calculo o meu tamanho de posição. E depois já há níveis que eu digo, ok, já aqui demasiado, e a partir daqui há 3 soluções. Daniel, ou mantens, ou cortas, ou aumentas, mas eu aumentar nunca faço isso. Ou corto a posição, ou começo a fazer scaling out, ou saio completamente. Porquê? Porque as armadilhas de valor existem, e já aqui nelas, ainda continuo aqui nas armadilhas de valor, por isso ter um sistema de gestão de capital é fulcral para sobreviver, porque para mim, eu não quero saber se estou a ganhar 20, 15, 10, 6%, eu só não quero perder ao ano 10%, eu olho sempre à perda e nunca para o ganho. O ganho é uma consequência de não perder. Eu digo sempre que perda é muito mais importante que ganhar, porque se nós conseguimos controlar aquilo que nós não sabemos, que é perdas, nós conseguimos depois o resto uma consequência. Como digo sempre, em expansões económicas, tu dás um pontapé numa pedra e ela sofre. O problema é quando há reversões ou quando há recessões, aí nós temos que ter muito cuidado, temos que sobreviver. Daniel, Sobreviver é o mais importante. significa isto que tu usas, sei lá, aquelas stop losses e não sei o que mais? São utilizo automáticas para estratégias estatísticas, que são o grosso pequeno do meu portfólio. No resto, não é um stop loss automático, mas tenho que analisar o que realmente está a acontecer. Se efetivamente sou eu, se é o mercado, por isso é que eu limito sempre a 10%, porque eu posso ter muitas travas, mas eu posso continuar a estar errado. Ou seja, chegam a um determinado patamar, aquele é o nível que eu, ok, vamos lá começar outra vez a analisar a relação, vamos ver se estou errado, onde estou errado, será que o mercado não está a ver o que estou a ver, e a partir daí ou faço o scaling out, ou assumo a perda, continuo a assumir a perda, não é? No entanto, aquele limite de 10% total de um ativo no portfólio permite-me, caso eu esteja errado, porque nós somos humanos. Nós somos humanos, temos que ter isso atenção, somos humanos. Então, se me permites um follow-up, já estavas a falar nisso, mas se me permites só formalizar a questão, como é que tu geres as tuas saídas, não é? Como é que tu geres as tuas vendas? Vende por perda ou vende por ganho? Assim, vender por perda, vou fazendo scaling out. Scaling out, ou total, quando vejo que enganei-me, é scaling out, ou vou, quando sei que é erro meu, é scaling out, e isso é uma perda e ponto final. E normalmente é aquela perda mais ou menos programada que eu já tinha, ou seja, se me berrasse, era aqueles 2, 1, 3%, ok, tudo bem, não há nenhum problema da posição ou do portfólio. No entanto, quando eu estou com dúvidas, tenho que começar a fazer o scaling out pequenino. Porquê? Por exemplo, vou-te dar um caso concreto de um investimento que eu estou na dúvida se estou numa armadilha de valor ou não. Há uns tempos atrás comecei a investir em cannabis. Eu sei que o setor está todo correlacionado e tentei pelo menos investir numa que pelo menos houvesse um crescimento de vendas e que fosse pelo menos rentável. E sabia perfeitamente que são ações muito voláteis, por isso tinha que fazer posicionamentos muito distantes. Primeira compra podia molhar um bocado os pés e depois um reforço um bocadinho maior quando caísse para uns 30%. E assim fiz. No entanto, o mercado, como todo, do setorial cannabis continua a cair. Ou seja, olho para a ação e o que é que vejo nos fundamentais? Os fundamentais estão a melhorar. Olho para as vendas estão a melhorar. Olho para os ganhos estão a melhorar. Ou seja, fundamentalmente a ação está cada vez mais atrativa, mas está a ser puxada pelo setorial. Se houvesse um declive de vendas, sabia logo, ok, os fundamentais melhoram, mas as vendas estão a ser pioradas, era uma armadilha de valor. Ou seja, no entanto, é daquelas situações que pensas, será que sou eu que estou errado ou será que é o mercado? Porque é uma ação que está a ser arrastada pelo mercado. É daquelas situações que
tens que começar a fazer um bocadinho de scaling out, mas de nada, mas com aquela coisa, ok, o que vale é que também não apostei nem 10% sequer de uma portfólio, fui muito menos, porque já sabia que existia volatilidade, mas é daquelas coisas que tu ficas, pá, de levar estou agora com 60% de perdas, e será que aumentar não aumento, porque já decidi aumentar, não posso aumentar, mas será que saio de tudo ou não saio? E é daquelas que tu olhas para os fundamentais da empresa e vês, opá, as vendas estão a aumentar, só o crescimento é que está-se a tornar um bocado mais logarítmico, ou seja, o que é que está a acontecer? Está a haver um re-rate dos seus múltiplos. E a partir daí ficas na dúvida. E é por isso que pá, é daquelas situações que eu gosto de falar. Por exemplo, eu posso dizer que a melhor, um erro mesmo que foi uma armadilha de valor foi, sem dúvida nenhuma, Carrefour. Carrefour há uns anos atrás, e como é que me dei conta? Que as margens continuavam a degradar-se. Ou seja, os múltiplos estavam baratos, mas as margens estão-se a degradar, ok. Não há dúvida nenhuma, é uma armadilha de valor, saio dessa. Agora está aqui, que vejo receitas a crescerem, resultados, margens a melhorarem. Vejo que afinal os múltiplos estão a ficar bem, mas isso é um efeito de arrasto setorial. E só que estou à espera é que seja aprovada a legalização dos Estados Unidos. A partir daí o mercado já poderá ver de outra forma esse setorial. Estás à espera agora, A mim faz-me lembrar aquela situação do Warren Buffett com a Kraft, que ele disse, pá, paguei demasiado caro por ela inicialmente, e eu acho que foi o que me aconteceu. Paguei demasiado caro por ela. Neste momento, se calhar, então estás à espera aqui do evento para... Evento macro para... do evento macro. Exato. Pois olha, eu posso-te confessar que no meu caso eu não sou muito ativo a fazer vendas ou saídas. Eu tenho muito aquela filosofia de permanência para longo prazo. E, portanto, eu só saio quando estou desconfortável com a estratégia, quando estou desconfortável com a tese, quando vejo que algo mudou, que me deixa desconfortável. E vou dar um exemplo que é provavelmente o pior exemplo que eu podia escolher, mas que demonstra um pouco também como eu penso, que é, eu tinha investido na Facebook e é um investimento que correu bastante bem, mas a dada altura eu fiquei desconfortável porque não tinha bem claro para mim para onde é que ia depois dali, ok? Não era para mim óbvio qual é que eram os próximos passos que iam dar para monetizar, não é? Para além de existir o Facebook e o Instagram e o WhatsApp, para mim naquela altura da vida deles não era claro. E foi também na altura em que o Mark Zuckerberg estava a ser completamente, digamos, escrutinado não é, pelo regulador, e então eu naquele momento, isto foi um evento que para mim me levou ok, não é claro para mim os caminhos futuros, como é que eles vão gerar dinheiro, não é claro para mim as implicações no business model, não é claro também para mim o impacto do regulador. Isso aí, e pronto, isso aí. Portanto, eu faço um pouco esta decisão de saída em função de deixar de estar confortável com a estratégia. Neste momento, as principais dores que eu tenho no meu portfólio são chinesas. Sim, são chinesas, porque o mercado começou não é, a ser re-rated, como tu disseste, há uns meses atrás, e na altura era uma entrada bastante boa, mas eu tenho, salvo erro, 4 ou 5 ações chinesas, e algumas delas, se calhar estou a perder 10%, que é perfeitamente, não é nada, mas há outras que estou a perder tipo 60%. Mas é como tu dizes, os fundamentais estão lá, é uma empresa, são empresas que estão a crescer, operacionalmente estão a ser bem geridas, e eu não saí e não vou sair porque considero isto uma consequência macro pronto, do governo dos Estados Unidos com o governo chinês,
e estou aqui um pouco na expectativa que daqui a um ano ou dois que isto não seja nada, mas acima de tudo, digamos que a minha grande expectativa é que, como este ano há eleições no Partido Democrático, no Partido Chinês Comunista, e aquilo que eu tenho observado, e com pessoas que também estão mais próximas do mercado, é que o partido e as pessoas do partido têm sido muito, muito conservadoras. Porquê? Porque como vai haver eleições, é uma forma de demonstrarem a sua allegiance, a sua patriotismo, portanto eu tenho um pouco de expectativa que agora, não sei ao certo, é agora a meio do ano, quando houver estas eleições, que fique tudo mais, volte lentamente a ficarem as coisas mais calmas e que o governo não continue. Mas pronto, este é investimentos chineses têm um pouco esta nuance tem um risco macro que é um pouco, às vezes, difícil, que é muito difícil de conseguir colocar numa caixa, porque pá, está tudo bem e depois de repente, não, vamos mudar completamente o setor da educação, porque sim, porque estrategicamente decidimos que era importante. Portanto, há sempre esta nuance. Por outro lado, é um mercado super interessante, com mega crescimento e não sei o que mais. Portanto, esta questão de como gerir saídas e não sei o que mais, para mim é uma questão muito interessante e que eu acho que tu és uma pessoa muito ativa a pensar sobre isso. Eu gostava também de ser um pouco mais ativo e, portanto, agora se estava só a comentar entretanto, explica-me uma coisa, em termos de ativos, para além de ações, investes noutro tipo de ativos, seja imobiliário, seja bonds, seja cripto, seja outro commodities? Assim, eu não acredito em obrigações, sinceramente, sou daquelas pessoas que acreditam que obrigações é mais arriscado do que as pessoas pensam. Porque nós estamos agarrados a algo que vamos ter que ter durante alguns anos e não sabemos se a empresa vai ir à falência ou não. Ou seja, para investir em risco, mais vale um bocado mais que me dê um melhor retorno do que assegurar esse risco. Por exemplo, tu vês algumas obrigações portuguesas que têm uma yield demasiado baixa para o risco inerente que tem. Cripto, eu posso dizer que eu já comi o meu chapéu, não é? Em 2015 fiz um vídeo a falar muito mal do Bitcoin e que ele iria ir para zero, estava cotado a $500, agora está a 50k ou quase isso. Mas E tens o vídeo ainda online? está online, Isso é uma relíquia. Isso é uma é uma relíquia. relíquia e eu gosto muito de falar desse evento porque demonstra aquilo que eu não sei. E é muito importante detectar aquilo que nós não sabemos. Por isso, criptos sim, mas nem sequer os pés molhei, tinha se calhar uma ponta de um dedo da minha mão, mas o que é que eu penso em criptos? Penso como a corrida ao ouro. Quem ficou rico não foram as pessoas que iam ao ouro, eram quem vendia as pajas, as picaretas, quem vendia os carrinhos de mão. E eu acredito que aqui, na minha opinião, comecei a molhar naquelas situações que acredito que sejam as ferramentas. Ou seja, quem quiser criar NFTs terá que comprar Ethereum, por isso eu molhei um bocadinho de pães no Ethereum. Quem queria criar apps ou situações de jogos terá que ter ADAs, por isso comprei um bocadinho de ADAs. No entanto, sei perfeitamente que basta uma regulação norte-americana para vir tudo a zero. E eu acredito que venha aí a regulação, porque o próprio Paulo já falou sobre as stablecoins, já começa-se a falar muito das CBDCs, por isso mais tarde ou mais cedo vamos ter regulação nas criptos e é por isso que não tenho grandes quantidades, tenho um dedo da minha mão lá molhado só por se calhar comprar um almoço ou um McDonald's, qualquer coisa assim, mas não tenho grande coisa porque sei que aquilo que não sei, e é muita coisa no mundo das criptos. Imobiliário, não tenho investido de uma forma direta, mas de uma forma indireta imobiliário, como sabes, estou na parte de construção, por isso vendo os meus serviços, por isso já é uma forma de me expor a imobiliário, a ter a minha empresa cíclica de projetos de construção. Pensei sim em comprar há uns tempos atrás uns apartamentos, e tinha o cash para tal, mas
a ele que dão, não vale a pena. Enquanto não haja uma correção forte no mercado, não compro apartamentos que eu quero comprar, é algo que eu quero fazer. No entanto, ainda não consigo ver oportunidade que eu diga, ok, é uma oportunidade óbvia. Tem que haver pânico no mercado, e é por isso que o Warren Buffett diz, e com muita razão, que nós temos de ter uma fortaleza, temos de ter cash, porque as oportunidades vêm e vão, e é por isso que, além de ter o meu cash na bolsa, também tenho um grande cash na minha vida real, que é, há sempre oportunidade também na Main Street, ou seja, está lá parado, mas só quero que venha o crash. Agora, se bem, não sei, mas tenho paciência, é uma das minhas qualidades, muito paciente, mas quero investir, sobretudo na parte de alugar a jovens, porque assim, jovens estudantes ou médicos, enfermeiros, porque caso haja regulações do Estado em questões de habitação, seja que a rotatividade é muito alta e permite-me subir preços. Alugar famílias, pode haver uma regulação dos anos 70 que haja congelamento de preços, de arrendamentos, e eu não quero isso, por isso quero alugar em zonas que me permitam uma grande rotatividade de pessoas. E isso permite-me aumentar a minha estratégia que eu estou a pensar fazer. Pois. O interessante do imobiliário é que é finito, não é? Só temos este terreno que Deus nos deu e tem essa parte interessante. A dificuldade que tem é que é muito mais capital intensive. Portanto, quer dizer, não, com 50 mil euros é difícil começar a molhar os pés. Mas dá para fazer estratégias muito diferentes, não é? Estratégias muito interessantes. E agora a questão é um pouco este atual estado do mercado que tem sido constante crescimento nos últimos anos. Tem-se falado eventualmente que agora ia acalmar e tal, mas tem continuado a crescer bastante. Só queria comentar um pouco no cripto, aquilo que tu disseste. Realmente eu sou uma pessoa, digamos, ativa QB em cripto. Quando eu digo QB significa que há dois ou três projetos que eu acho interessantes e que fiz alguns investimentos, mas em geral a grande dúvida que eu tenho, e eu falo com muitas pessoas desta área, os evangelizadores, os céticos e não sei o quê, e as duas partes parece que têm dificuldade em falarem uma com a outra, porque é muito água e azeite, não conseguem visualizar os problemas que os outros visualizam, que seria mais benéfico até para a indústria, para avançarmos este setor. Mas um dos grandes desconfortos que eu vejo obviamente, é o impacto do regulador, e agora podemos entrar aqui numa linha de debate em que as pessoas vão dizer que mas isto está fora do âmbito do regulador e podemos entrar por esse caminho, e depois temos um conjunto de outros argumentos que podemos refutar o porquê que isso continua a ser um risco latente. E por outro lado, uma coisa que me causa um pouco de desconforto é que a promessa do cripto é realmente criar, digamos aqui, uma forma de transação ou de reserva de valor que venha resolver um conjunto de problemas enormes que existia, que tradicionalmente não era possível, mas depois à partida começa também com um conjunto de problemas enormes, não é? Com o facto de se calhar uma quantidade gigante de moeda ser controlada por um grupo muito mínimo de pessoas, ou então, por exemplo, no caso de Bitcoin, pela dificuldade que tem de fazer transações, porque não é rápido o suficiente, não é? Porque reserva de valor, tudo bem, mas para fazer transações eu não posso ficar agora 15 minutos à espera na bomba de gasolina que validem. E depois podemos conjecturar que existem soluções de Lightning para melhorar e não sei o que mais, mas a verdade é que atualmente não é óbvio que funcione como forma de transação. E depois temos a componente, se calhar, que para mim me causa um pouco mais de desconforto, que é, para tudo isto funcionar, há todo um gasto energético necessário, e
E qual é que é a minha preocupação? Obviamente é o gasto energético, mas para além disso é também o facto de estar nas mãos do regulador novamente para o projeto ser viável, porque o que está a acontecer em certos países é que estão a começar a proibir a produção de energia renovável para mining, eu não sei o que mais. Portanto, eu acho que é um setor que todos nós temos que estar atentos, porque por causa da promessa que tem em termos de criar um mundo melhor. E como investidor também acho que faz sentido ter uma exposição, mas esta é daquelas que é mesmo importante monitorizar e perceber se a dada altura a nossa tese de investimento não muda. Atualmente está interessante, os mercados desceram imenso, mas muito interessante perceber a tua postura sobre as várias classes de ativos. E uma coisa que ainda não mencionei aqui aos ouvintes, mas que eu acho brutal, é que o Daniel Pires escreveu um livro de investimentos que qualquer um de vocês pode comprar. E conta-nos um pouco sobre este livro, como é que tu vais de alguém que, não é, que começa a aprender sobre investimentos e de repente metes isto, não é, num livro não é? E agora ativamente, agora podemos comprar o livro e tudo mais, que eu acho fascinante. Ora bem, eu não escrevi esse livro há muitos anos, escrevi há poucos anos, ou seja, mas era sempre daqueles desafios que eu queria ter. Há daqueles desafios históricos escrevi um livro de ser pai e plantar uma árvore, ou seja, tu és um humano pleno quando tens esses três elementos. Eu sempre quis ter um livro, ter algum legado, e escrevi esse livro sobre finanças, sobre investimentos, sobre formas de olhar para o mercado um bocadinho diferentes, ou muito diferentes do que a maior parte das pessoas normais falam, porque a maior parte do meu livro é falar sobre coisas que estão explicadas de uma forma mal, ou seja, se nós olhássemos de um ponto diferente, dava-nos um bocadinho o clique. E outra parte também, uma parte que gosto muito, que é a parte de gestão de posição, cálculo de posição, que é aquilo que me digo sempre, nós podemos estar errados e normalmente estamos, mas o que nos salva, no fundo, é o dinheiro que nós colocamos lá, que é a única coisa que nós controlamos. A única coisa que controlamos é o dinheiro que colocamos num ativo. No entanto, só para também dar aqui um achega, sei que esse livro é só para pessoas que realmente são amantes, querem aprender um bocado mais, ou seja, eu sei perfeitamente que a probabilidade de minhas filhas lerem esse livro é reduzido. Por isso já estou também numa fase de escrever algo um bocadinho mais para elas, de educação financeira, e sei que se eu quero que elas aprendam a ter independência financeira, educação financeira, não estou a falar de investir em bolsa, mas sim de finanças do dia a dia, que é muito importante, terei que contar histórias, ou seja, estou a tentar encontrar histórias divertidas e também meter um bocado de dramatismo em cima, ou seja, não ser um copy-paste de uma história, mas criar tipo uma sinergia e também criar um ambiente como se fosse uma história entre personagens que seja divertido, haja drama, haja suspense, para que elas consigam ler e aprender, porque a melhor forma de ensinar é contar-lhes um conto, e o conto tem que ser divertido, tem que ver aquela noção de suspense e de querer continuar a ler mais, porque isso é que te dá aquela vontade de continuar a ler a próxima página. E é isso nesse novo projeto. Mas falando do antigo, digamos que eu até posso mostrar, se não houver problema, claro, que é o Para de Perder Dinheiro, em que na prática são uma forma diferente de olhar para os mercados, algumas táticas diferentes de olhar para os mercados, calcular o risco e olhar aquilo que as pessoas estão habituadas. Por exemplo, as pessoas falam muito dos índices, os índices estão a subir, mas aqui explico, cuidado, os índices são ponderados, o que vocês estão a ver não é o mercado, são as empresas mais ponderadas, ou seja, vocês não podem olhar para a economia e para os índices e pensar que é a mesma coisa, não o é, são coisas completamente diferentes. Depois outros ditados da Bolsa que não são verdade, e depois vou buscar a parte estatística, mostro os gráficos e explico de uma forma mais quantitativa, olha, isso é assim, 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 como vocês podem ver aqui, aqui, aqui e acolá. E permite construir uma nova forma de olhar os horizontes nos mercados. Eu fui o meu intuito principal, mas é divertidíssimo escrever livros, sem dúvida nenhuma. Foi por isso que agora tenho o objetivo de 2022
de escrever esse novo livro, mas mais dedicado às minhas filhas, Portanto, para quem diz que não se escreve livros em português sobre investimentos, estão profundamente enganados, porque o Daniel Pires é uma prova viva de alguém que escreve e escreveu um livro que está super interessante, é um pouco mais avançado, não é para quem esteja mesmo naquele a começar. Mas... A primeira parte, se calhar, a partir de meio, já não é para iniciantes, acho eu, na minha perspectiva. E portanto tem aqui esta recomendação e que estamos todos aqui a aguardar ansiosamente por este novo projeto que tu também estás a criar mais a nível de personal finance, porque serve um propósito muito importante, Daniel, que é eu acho que há muitas pessoas que nem percebem a necessidade e a importância de aprender a pescar, não é? Portanto, tu neste livro ensinas a pescar. Neste segundo livro vais ensinar a importância do porquê que é importante, não é? Porque é que é importante pescar e aprender a pescar. E às vezes, se não dermos sequer este primeiro passo, nem sequer avançamos. Eu acho que esse livro também vai criar aqui, vai ser muito importante dentro do panorama português para ajudar as pessoas. Daniel, porque eu sei que também não tenho aqui por um tempo infinito, por um tempo finito, só queria fazer aqui mais umas 2 ou 3 perguntas. Nós já falámos muito sobre o clube de investidores, o Investidor Club, que é o teu canal de YouTube. Que rumo pretendes dar no futuro? Na prática, quero fazer isso como se fosse um podcast, porque não quero que seja limitante a investimentos, ou seja, quero falar de empreendedorismo, de poupar, quero trazer pessoas que estejam ligados à criação de negócios propriamente físicos, ou seja, não só virar, embora eu sei perfeitamente que 90% dos tópicos é virados para os mercados financeiros, eu quero que esse canal seja um bocado mais abrangente, ou seja, empreendedorismo, poupança, como impostos, taxations, tudo que nos permita sermos pessoas independentemente financeiras, ou seja, sermos pessoas aptas a tudo, não só a investir, mas como a poupar, como a ganhar na prática dinheiro, que é muito importante, porque o dinheiro é um mau patrão, mas é um bom servo, como digo sempre. Uhum. Então, estamos aqui muito ansiosos pelos próximos episódios. Daniel, agora uma pergunta mais a nível de mercados. Também gostava de ouvir a tua opinião. Portanto, os mercados neste início de 2021 têm estado, não é, um pouco mais frágeis. Temos assistido aqui a algumas quedas. O que é que tu achas do atual estado? E que tipo de investimentos privilegiar? Olha, é como te disse há bocadinho, as pessoas olham demasiado para os índices e pensam que o mercado são os índices. Ainda ontem houve uma queda que já não acontecia há 14 anos, que era uma queda de 3,8% do SP500 e do Nasdaq de 4%, já não subia desde há 14 anos que não acontecia isso, uma queda e um rebound espetacular, mas as pessoas estão demasiado focadas nos índices. Se nós olhássemos para os pares setoriais, o setorial das value nem sequer sentiu. O setorial que se beneficia com uma subida de yields também quase não se está a sentir nada, ou seja, nós devemos de certa forma pensar que está a haver um novo como é que digo? Um novo movimentar para o mercado, uma rotação setorial. Claramente que como os índices todos estão ponderados a grow, claramente nós sentimos muito mais isso, vemos muito mais a vermelho, mas se nós olhássemos para as ações de value, elas estão a crescer, ou seja, temos que pensar que as yields sim vão fazer com que várias ações hajam um re-rate. Acredito que haja, de certa forma, nas grow uma certa lateralização, mas as grows vão continuar a aumentar as suas receitas, vão continuar a ter crescimento. Um crescimento um bocadinho mais pequeno, ok, tudo bem, mas vão continuar a crescer. Ou seja, eu acredito que ainda não estamos em recessão e as pessoas pensam logo, os mercados estão aqui muito, vamos entrar num bear market. Não, nós ainda estamos numa expansão económica. É verdade que temos constrangimentos, mas se não são as tecnológicas, são as grow. Por isso nós temos que estar atentos ao que se passa no mundo e não estar só focados nos índices. Por isso não ligo muito ao que está acontecendo nos índices. Não estou, por exemplo, ontem estavam aqui bancárias, ok, mas
não faz sentido nenhum. Se vai abrir uma subida de yields, as bancárias vão se beneficiar. Ou seja, não, foi um no-brainer, ou seja, comecei a reforçar outra vez posições bancárias, como já tinha feito antes, e outras ações que queiram muito, não faz sentido. Estamos numa expansão económica, não estamos numa recessão, as pessoas estão demasiado focadas no SP500, no Nasdaq, estão ponderadas as growth, que claramente foram beneficiadas por uma taxa de juros muito baixas. Agora, o que é que temos que olhar? É para aquelas que nem sequer vão sentir ou até se vão beneficiar de uma subida de taxa de juros, porque o ambiente macroeconómico é de expansão económica e ponto, na minha opinião. Sim, e uma coisa que eu pelo menos observo do meu lado também é que, como tu disseste, nós temos vivido os últimos 5 anos são bastante anormais, fruto das taxas de juros que estão, que são taxas que têm estado em termos reais a negativos e temos, quer dizer, Portugal não há muitos anos atrás estava com a Troika e estava com juros de nem sei precisar de 5, 6%. 14% o topo. Pois sim, se fomos. E agora, de repente, o último financiamento que fez foi juros negativos, foi 0%. Uma coisa completamente impressionante. O que é que isto significa? Isto significa que, quando estamos a fazer avaliações das empresas e tudo mais, que obviamente a avaliação tem sido um pouco mais. Tem crescido as avaliações. Agora, obviamente, que estamos numa fase de expansão da inflação e tem sido necessário subir um pouco os juros, que eu até considero como positivo, porque acho que faz falta ter um pouco de margem dos bancos centrais, um pouco de margem de taxa de juro, e agora se calhar é um pouco a altura para aproveitar. E pronto, e isto tem levado a quedas, e eu acho que são quedas que para mim não me tiram o sono, porque acho que são quedas que até são necessárias de empresas que estavam muito sobrevalorizadas, que cresceram muito no preço, e eu acho que agora temos assistido a essa normalização, mas aquilo que é super óbvio para mim é que em 2001 tivemos uma crise fruto da dot-com, que eram empresas que não tinham sequer cash flows, eram empresas que eram marketing, é um pouco como o cripto agora, mas era um pouco marketing e não tinha sequer cash flows. Nós neste momento temos empresas de super qualidade, portanto é isto que eu digo sempre às pessoas para se focarem no elemento de qualidade. Por exemplo, ontem a Microsoft, a dada altura, estava a descer, nem sei precisar, Daniel, peço desculpa, estava a descer para aí tipo 6% e a dada altura estava a 6%, e fecha o dia a verde. Qualidade, sim. Estás a ver a importância de ter qualidade. Tu vais pegar noutra empresa que seja se calhar mais tecnológica, que tenha estado não tenha muitos fundamentos, e essas se calhar levaram se calhar uma queda que sofreram mais, estás a ver? E portanto é um pouco esta a minha perspectiva, é que realmente muitas destas empresas que tinham modelos de negócio que era muito à base de growth, acho que agora estão a sofrer. Mas pronto, não vejo esse risco tanto, porque acho que temos empresas com super qualidade. E por outro lado, não vejo nenhum risco sistémico, como em 2008, por enquanto. Honestamente, preocupa-me muito mais coisas como a Rússia e a Ucrânia e o impacto que isso pode ter na Europa, e depois o impacto, não é, a montante, a jusante. Sinceramente, isso sim preocupa-me mais do que os mercados. Diz-me uma coisa, qual foi o teu, para finalizar esta questão, qual foi o teu mais recente investimento? Olha, fui em banca ontem, foi banca polaca que comprei, porque a banca polaca está correlacionada com as juros europeias, mas com um bocado mais volatilidade, ou seja, reforcei em banca de placa. E depois também entrei numa estratégia estatística de Newsworld, ou seja, assim, e também posso dizer que também já me estava a esquecer, eu faço compras todos os meses do SP500, mas falta uma semana, menos de uma semana. E eu ter visto aquele KI de padrão que não era normal e atingiu o primeiro patamar dos primeiros BI padrão, eu pensei, Daniel,
A compra de fevereiro vou fazê-la agora, uma semaninha antes, por isso fiz a minha compra normalíssima mensal do SP500 ontem, porque atingiu o primeiro desvio padrão e Boa. não decidi fazer uma coisa que não devia ter feito, que é antecipar a compra, não é? Mas fui irresistível, como costumo dizer. Boa. Daniel, agora para finalizar, tenho aqui só umas perguntas do foro pessoal que eu gosto sempre de perguntar aos meus convidados. O primeiro é aqui um momento Marcelo Rebelo de Sousa, mas quais os livros favoritos ou que mais te impactaram? É assim, não trouxe os mais que me impactaram, porque isso é muito pessoal, mas trouxe aqui que são livros espetaculares, que eu digo que se vocês leem, vocês vão ficar com uma perspectiva do mundo completamente diferente. Primeiro de tudo é O Homem Mais Rico do Mundo, a história do Gulbenkian. Esse livro é fenomenal, porque conta, além de um bocado de geopolítica, do que aconteceu um bocado com o antigo Império Otomano, também se olhava para os mercados, como havia manipulação também dos mercados, a insider information, e também como é que havia aquele jogo de poderes entre as grandes indústrias na altura, no final do século XIX, início do século XX. Sem dúvida nenhuma, eu diverti-me imenso a ler a vida desse homem que passou os últimos dias em Lisboa, ou seja, o homem 5%, porque tinha 5% do Iraq Petroleum, na altura a maior companhia de petróleo do mundo, companhia estatal iraquiana. E depois, claro, trouxe aqui um clássico, que O Efeito de Bola de Neve, do Warren Buffett. Esse livro, porquê que é fenomenal? Porque há aqui pormenores que contam realmente como o Warren Buffett é. O Warren Buffett é uma pessoa de arbitragens. Ele adora arbitragens, adora investir com pouco risco, mas também tem uma visão muito pessoal dele que nos permite meter na cabeça dele como investidor. Ou seja, não é um livro técnico, são histórias. Eu também queria trazer aqui um livro, mas não tenho em formato físico, e infelizmente li em formato papel, que é o Total Recall do Arnold Schwarzenegger. Vocês olham para o Arnold Schwarzenegger como um homem musculado, sem cabeça, mas é um dos maiores empreendedores que eu vi na minha vida. Ele, em questões de empreendedorismo, ele já era milionário antes de se tornar ator. Digamos que é uma das pessoas com mais inteligência de investimento que vi até agora, e diverti-me muito a ler o livro dele. O Podes repetir o nome Total, do... sim, Total Recall, do Arnold Schwarzenegger. Ok. Eu posso dizer de uma das histórias, por exemplo, ele quis comprar um avião, um Boeing, para o alugar. Ou seja, mesmo antes de existir a Airlease, o AirCaps, ele já pensava nesse tipo de estratégias. E ficou Uau. milionário. Posso já dar aqui uma... Olha, não, vais lê-lo. Se quiseres, vais lê-lo, vale a pena. Eu li-o porque era o meu herói da juventude e decidi ler o livro, mas fiquei surpreendidíssimo por ser um excelente investidor. Excelente mesmo. Fiquei de boca aberta. Excelentes recomendações. Não sei se ainda tens mais alguma coisa, mas só estas... De livros era o meu momento de Rebelo Sousa. Foi o meu momento de Rebelo Opa, Sousa. espetacular, espetacular. E digo-te mais, porque obviamente a do Warren Buffett eu conheço muito bem, mas eu adoro biografias e estava aqui a pensar, eu não conheço muito bem a história do Carlos de Gulbenkian e, portanto, essa vai já imediatamente para a minha priority list e eu gosto muito acho muito inspirador o Arnold Schwarzenegger pelo percurso que teve, alguém que, não é, que é, pronto, é dos nossos dias, não é? Portanto, o Carlos de Gulbenkian acaba por ser uma figura histórica incontornável, mas que nós não, pronto, faz parte, não é dos nossos tempos. O Arnold, quer dizer, faz parte um pouco da nossa infância não é, de ver ele Do como... Terminator, Comando, exatamente. Eu às vezes fico a pensar nisso, que é o que é que deve... Pá, que tipo de personalidade é preciso ter para seres aquela disciplina que tens a nível físico para seres pronto, atingir o que ele atingiu, para depois seres um auge Um ator e presidente da Califórnia, ou e seja, depois de ele repente dás um salto para presidente da Califórnia, pá, que é um dos estados mais importantes e mais poderosos dos Estados Unidos. É incrível, eu às vezes fico mesmo... Portanto, muito obrigado, Daniel. Daniel, o que é que tu fazes nos teus tempos livres? Calculo que seja brincar com as tuas filhas, mas... também, mas vou-te contar uma coisa que não te contei, eu adoro correr. Correr para mim é um momento de liberdade, e adoro corridas que
tinha muito desnível, porque quanto maior a dor, depois quando vou começar a tomar banho, maior é a libertação. E já corro desde 2002, gosto de correr a minha horinha, é uma hora que estou sozinho, posso estar com frio, com calor, mas é a minha horinha que tenho os meus pensamentos, ouvir também podcasts, e adoro, dá-me muita liberdade de correr, muita liberdade. Tens alguma distância preferida? Assim, 10 km, 10 km, porque eu já fiz mais maratonas e são desgastantes. Chega-se a uma altura que começas a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Por isso o meu limite psicológico é 10 km, porque é aquela horinha que te abstrais tudo. Mas também há circuitos que é um bocado mais de uma hora. Por exemplo, uma coisa que gosto de fazer é correr desde a minha casa até o centro do Porto, como fosse o tipo de parkour. É espetacular correr entre os turistas, saltares aquelas vielas, é declive, porque é declive, percebes? Dá-te aquela liberdade de parkour. É super divertido. O que não é divertido é voltar depois do metro outra vez para Matosinhos. Isso é que não é divertido. Pois. Espetacular. Olha, eu também gosto muito de correr e há bocado estava-te a dizer, eu nunca fui a Chaves, e portanto uma coisa que ficas a saber de mim é que eu gosto também muito de comer. Portanto, um dia, quando eu estiver em Portugal, vou-te desafiar para ir ter contigo a Chaves. Vamos fazer uma corrida está e vamos combinado. fazer uma almoçarada. Ok, combinadíssimo, combinado, fica já combinado. Olha, para finalizar, algum conselho que possas dar a quem esteja a começar, não é, uma carreira no mundo da economia, finanças, gestão? Paciência, sacrifício e não tenham pressa, sobretudo não tenham pressa, muita paciência e sobrevivam. Sobreviver é muito mais importante. Se conseguirem sobreviver, depois, quando as coisas correm bem, és alavancado. Por isso é sobreviver, muita paciência e também um bocado de espírito de sacrifício, porque sem isso muitas vezes podes desistir. Fantástico. É uma característica muito importante. Daniel, última pergunta de todas, que é uma pergunta que é um pouco out of the box, mas que eu acho muito interessante. É um pouco mais a nível de espiritualidade. Nós somos, digamos, seres de luz e estamos numa constante evolução. Portanto, eu gostava de perguntar o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja a nível espiritual, físico ou mental? Olha, a grande pergunta, porque eu tento sempre ser uma excelente pessoa, mas também é uma questão de espiritualidade. Eu acredito em Deus, acredito que existe e agradeço aquilo que me acontece de bem, mas também quando me acontece alguma coisa de mal também agradeço. Porque são essas coisas, porque nós evoluímos mais com as coisas que nos correm mal e de superação do que com as coisas que nos correm bem. Por isso, quando me corre alguma coisa bem, eu agradeço a Deus, mas quando me corre uma coisa mal, eu também agradeço, porque eu sei que aquilo vai me tornar uma pessoa mais forte de conseguir superação. E depois também tento aprender um bocado mais as filosofias antigas, as clássicas, por exemplo, o nome não tenho aqui na cabeça, mas é a filosofia romana e grega de pensamento, como é que chamava? Como é que chama essa filosofia de pensamento greco-romano? É muito conhecida. Marco Aurélio era o seu expoente, o Zeno também era o máximo expoente desse pensamento greco-romano, que é nós somos seres humanos, temos que nos preparar sempre para as coisas que possam correr mal, mas a vida é assim, nós não podemos andar aqui a sofrer, não vale a pena sofrer. Eu até te posso dizer qual é o nome, eu tenho na ponta da língua, mas Marco Aurélio, espera aí, Marco Aurélio Leituras, como é que chama? E Zeno, ou o famoso Zeno. Estoicismo. Estoicismo. Okay. É a palavra correta, é o estoicismo. Porque são filosofias que são antigas, que na prática são também antifrágeis, ou seja, permitem que nós observemos a vida, assumamos uma vida mais espiritual, porque nós somos terrenos, nós vivemos na Terra. Vivemos na Terra nós. Por isso, por que é que sofrer? Não vale a pena. Não vale a pena sofrer.
Muito bem, muito fascinante, como o Daniel Pires acabou de dizer, agradecer. Portanto, agora quem agradece sou eu. Eu agradeço por a tua generosidade com o tempo que nos deste. Eu sei que tens um dia sempre muito, muito apertado, portanto, muito, muito obrigado. Foi uma conversa super deliciosa, com muita informação e pronto, Daniel, muito obrigado pela tua generosidade. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.